E eu já apareço aqui muito bem acompanhada do nosso repórter Augusto Tenório, porque é ele que vai trazer mais informações sobre a continuação da novela do IOF e principalmente das discordâncias, né, Augusto, entre o governo e o Congresso. Tem agora a manchete, uma das manchetes do Augusto Tenório no Metrópolis.com hoje é de que o PT vê o Alcolumbre e também o Mota sufocando a reeleição do Lula e preparando uma revanche, um embate. Como é que é essa história? Muito boa tarde, viu, Augusto? Boa tarde a todos que nos assistem. Bem, é essa novela que a gente até falou na semana passada, que continua, e também agora com a inserção de novos personagens, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, e a gente vai chegar nesse último capítulo. Mas conversando com o pessoal do PT, do governo, do Planalto e também do Congresso, o que é que eles avaliam? Eles avaliam que essa desculpa, houve uma teoria, né, extraoficial, de que quem bancou, na verdade, o pedido para a derrubada do IOF tinha sido o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, num movimento de pressão para que Lula demita o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Silveira e Alcolumbre estão vivendo um embate por causa da indicação de cargos em agências reguladoras. O Alcolumbre tem alguns nomes, o Silveira tem outros. Inclusive, várias dessas nomeações estão paradas no Senado até agora, não houve deliberação. Então, a gente tem aí algumas agências, até agora acéfalas, porque não há presidência, são interinos. Bem, essa desculpa não caiu no PT. O PT considera que, a partir do momento que Mota pauta de maneira surpresa, sem avisar ninguém, a derrubada do IOF, sendo que ele havia dito na semana anterior que daria pelo menos ali 15 dias para o governo arrumar uma solução política, quando ele faz isso de maneira surpreendente para o governo, sem dar explicações por quê, o PT entendeu que ali foi uma declaração basicamente de guerra. Porque você tira do governo a possibilidade de arrecadar, você vai levar o governo a fazer bloqueio e contingenciamento de recursos em programas muito importantes para o governo. A gente fala, por exemplo, que o Pé de Meia, uma iniciativa lançada pelo Ministério da Educação, que tem um viés também de distribuição de renda e incentivo ao estudo, deve ser bastante afetado, assim como outras áreas do governo, Minha Casa Minha Vida também, que é um dos carros-chefe. Então, a partir do momento que o Congresso, de maneira, digamos assim, na velocidade da luz, pauta, aprova, nas duas casas, inclusive, na Câmara e no Senado, o PT não entendeu de outra maneira senão uma declaração de guerra, uma tentativa do Congresso de sufocar o governo Lula antes da eleição. Porque a gente está vendo o governo no mau momento, a gente tem falado sobre isso, mau momento em popularidade, apesar do governo ter indicativos positivos, não está vivendo um bom momento em popularidade. Então, o Congresso, o PT vê sim o Congresso, né, a cúpula do Congresso, tentando sufocar o presidente Lula antes da eleição do ano que vem, inclusive numa tentativa de abrir uma avenida para que o governador Tarcísio de Freitas sinta-se à vontade de lançar uma candidatura. A gente tem falado muito sobre isso também. Tarcísio tem dito a aliados que só vai deixar o governo de São Paulo, onde ele e os aliados consideram que há uma reeleição basicamente quase certa, para sair à presidência da República, caso as chances de ganhar sejam muito certeiras. Não haveria chance do governador largar uma reeleição considerada certa em São Paulo para concorrer à presidência. Então a gente teve esse capítulo da novela na semana passada, e o PT, como reação, se preparou para o embate, vestiu aquela armadura, uma coisa que o PT faz, mas dificilmente consegue convencer o governo a ir nesse embate. O PT geralmente tende a comprar brigas, às vezes sozinho, e o governo, o Planalto em si, não se envolve. Dessa vez se envolveu. A gente explicou, né, que eles iam reavivar um pouco daquele discurso ricos contra pobres, nessa tentativa de taxar as pessoas que ganham mais, taxar hoje fundos que não são cobrados. A gente tem aí fundos imobiliários, fundos do agro, fintechs, bancos, bets. Então, o governo estava querendo taxar essa turma para evitar taxar os mais pobres, inclusive também já pegar carona nesse assunto, inclusive bancar também aquele projeto de isenção, que é a principal aposta do governo Lula para o ano que vem, que é isentar quem ganha até R$ 5.000 de pagar imposto de renda. Então o PT preparou-se para esse embate e o Planalto embarcou, aparentemente. Tanto que no fim de semana, depois da gente fechar essa apuração, o PT, o governo, lançou uma espécie de campanha publicitária, né, uma campanha nas redes, mais ou menos o tom era taxação BBB, bancos, bilionários e bets. Então o governo está indo para esse embate. Hoje, no evento no Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que o pessoal que está reagindo mal a esse pacote arrecadatório do governo pode gritar, mas o governo vai sim para o embate. Então é esse momento que a gente está vendo aqui de bastante tensão entre poderes, né, como a gente entendeu na semana passada.
E a gente acompanha com muita atenção, porque, claro, são medidas muito importantes, né, que movimentam bastante a economia brasileira. E tem um outro fator novo dessa segunda-feira, que é do ministro Alexandre de Moraes ter sido escolhido ali para ser o relator dessa judicialização do IOF, que já foi uma outra complicação nesse embate de poder executivo com poder legislativo lá na semana passada, né? Pois é, hoje o ministro Barroso, né, anteriormente o processo tinha caído nas mãos do ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, e uma figura que, claro, apesar de ser criticada por parte da direita e parte da esquerda, digamos assim, mas um pouco mais pela direita, ainda é uma figura que não é exatamente associada, não é o alvo favorito dos bolsonaristas. Pois bem, quis o destino que, no caso, quis o Barroso, que o processo fosse para o ministro Alexandre de Moraes, por entender que o ministro já tem outros processos na sua mesa semelhantes. É um pouco como acontece no caso dos inquéritos das fake news, do golpe, porque são assuntos correlatos, então por isso acaba que qualquer assunto nesse tema fica com a relatoria de Moraes. Moraes, esse personagem é bastante importante na República nos últimos anos. Como eu falei, já está bastante no alvo dos bolsonaristas por causa dessa questão dos inquéritos do golpe, fake news, enfim. E agora vai ser um personagem muito importante porque é uma matéria que o governo depende para sobreviver, não só politicamente, mas também financeiramente até o ano que vem. A gente tem falado aí que são 20 bilhões que o governo precisa arrecadar, porque houve ali uma quebra de expectativa no quesito de arrecadação para esse ano, então ficaria 20 bilhões para o governo atingir a meta fiscal e para não contingenciar ele precisa arrecadar. O IOF já caiu, há uma medida provisória no Congresso. Então, quando você aciona o STF para evitar essa queda do IOF, há a chance também de você acabar contaminando outras matérias de arrecadatórias que estão na casa, porque, como a gente falou até, o Congresso ele é muito reativo a qualquer intervenção do STF. Mas, como a gente falou, desta vez o governo está pronto para brigar. A matéria, inclusive, que caiu nas mãos de Moraes não foi nem feita pelo governo, foi feita pelo PSOL, mas também já nessa esteira das reclamações sobre essa derrubada do IOF. Por quê? O que é que o Planalto considera? Que é uma competência exclusiva do Poder Executivo você alterar, reajustar o IOF. Porque o IOF tem um caráter regulatório, mas também arrecadatório na interpretação do governo. Tanto que é um dos poucos impostos que o governo pode mexer sem passar pelo Congresso. Então, o Congresso, quando ele vai e derruba o decreto do presidente Lula, o Planalto começou a considerar que há uma inconstitucionalidade nessa quebra. Por isso, acionou o STF. Agora, resta saber também se o STF está a fim de comprar mais uma briga com o Congresso. Já comprou briga, no caso do Ramagem, no inquérito das fake news, já comprou briga com o caso da Zambelli, que o Congresso também foi bastante reativo, comprou briga no impasse das emendas, que até hoje ainda não se finalizou. Então, resta saber agora se o STF vai, de fato, se indispor novamente com o Congresso e entrar nessa briga, nessa bola dividida de governo e Congresso. Agora, o governo também só fez isso porque, se ele perde até o IOF, na avaliação, inclusive nas palavras de uma fonte do PT, é melhor entregar a chave do cofre, a chave do Planalto direto para o Congresso, porque o governo não conseguiria mais governar até o fim desse mandato. É um governo minoritário, e se ele aceita essa derrota, digamos assim, de maneira tranquila, basicamente ele ficaria numa posição muito difícil de negociar qualquer coisa com o Congresso novamente. Augusto Tenório, tem mais algum ponto para arrematar? Eu acho que, por enquanto, agora é só ver o que é que vai acontecer nessa semana, né? Pipoquinha, a novela, ver esses novos personagens que entraram, como é que o ministro Alexandre de Moraes vai se portar diante dessa nova ação. E eu diria até, inclusive, ver essa perspectiva de diálogo entre os poderes, né? Como eu falei na semana passada, a porta está fechada. A gente viu o pessoal do Planalto dizer, olha, gente, não, vou sentar agora para conversar com o Mota e o Alcolumbre para quê? A gente acabou de ser derrotado de uma maneira assim, o governo agonizou em praça pública, viu que não tinha voto para nada, viu a sua base de apoio encolher. A gente já tinha uma avaliação, né? Os próprios líderes governistas diziam que o núcleo duro do governo gerava em torno de 120, 130 deputados, e na votação do IOF, essa base derreteu para 98. Então, há uma discrepância ali do que agora o que seria a base do governo.
Então, é ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos em relação à conversa, ver se essa semana o clima se arrefece. Aparentemente não. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que não traiu o governo, disse que já tinha avisado que o assunto era delicado, que o assunto era bastante indigesto na casa, e rechaçou essa acusação de traição, porque, como eu falei, na semana anterior ele tinha dito, né, ao pautar o pedido de urgência do projeto que derrubaria o IOF, ele avisou que daria ali 15 dias para o governo e acabou que esses 15 dias não se concretizaram. Então, muita gente no governo acusou o Mota assim, de ter traído, de ter rompido o acordo, né? A acusação de romper acordo foi dada em on, inclusive pelo líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, mas a palavra traição foi bastante repetida nos bastidores em off, claro, porque ninguém vai comprar essa briga abertamente com o Mota estando na casa, mas foi uma palavra bastante repetida e o Mota rechaçou essa teoria. Então vamos ver se essa semana o presidente Lula, que se demonstrou bastante irritado na semana passada com essa votação, vai de fato convocar o Mota e o Alcolumbre, ou um dos dois, para uma conversa, mas eu acho ainda bem difícil nesse clima que a gente está aqui. De acordo com as fontes do governo, e isso é uma teoria política, que de fato você não senta para negociar quando você está em desvantagem. Então o governo vai tentar encontrar alguma linha de vantagem, alguma maneira de se recuperar para sim de fato sentar à mesa com Mota e Alcolumbre e tentar encontrar uma saída política. É isso. Muito obrigada, Augusto Tenório. Volte sempre, viu? É sempre muito bom tê-lo aqui no Obrigado, até a Boletim. próxima.